Boa noite, irmãos. A gente vai estar fazendo a leitura do texto em 1 Tessalonicenses. O irmão Mário pode, por favor, me lembrar qual é o versículo? Versículo 1. Começa do versículo 1. Se você quiser, eu posso ir lendo e comentando já direto. Pronto, perfeito. Assim, a letra tá boa? Eu acho que tá pequena. É que eu uso outra Bíblia aqui na minha tela, né? Mas eu não sei, para os que seguem por essa Bíblia aí, eu acho que está pequena, não está? Verdade. Como é que eu... Zoom. Você quer que eu tente transmitir, Fernando, a Bíblia? Pode ser, irmão. Pode ser também. Peraí que eu vou entrar aqui no Salvador Sua Verdade. Só um minuto. Ok, mas eu consegui fazer o zoom aqui. Eu acho que dá para os irmãos lerem. Deixa eu perguntar para quem está seguindo pelo celular. Ah, sim. Irmão Fernando, acho que quando o Eric conseguir entrar aí, ele vai colocar o compartilhamento da Bíblia que a gente está acostumado a acompanhar. Esse formato é diferente. Pronto, perfeito. Prontinho. Muito bem. Vamos ler hoje 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Interessante, nesse capítulo aqui, a palavra, a vossa fé, aparece 5 vezes. Só um minuto, irmão Mário. Eu acho que tá 2 compartilhamentos aí. Acho que o irmão Fernando está compartilhando e o irmão Eric. Acho que o irmão Fernando tem que encerrar o compartilhamento dele aí para poder só ficar o de Eric. A gente está olhando Só um instante que eu vou estar resolvendo isso aqui agora. Só um instante. a tela de Fernando. Me avisa quando a bola estiver rolando no campo. Ok, irmão, pode dar prosseguimento. Muito bem. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1. E o interessante nesse capítulo é que por 5 vezes a expressão vossa fé aparece aqui. Em cinco instâncias ela aparece. No versículo 2, depois no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 10. Porque aqui o assunto desse capítulo é a continuidade no cuidado dos irmãos, no cuidado de uma assembleia. Os irmãos haviam se convertido, tinham recebido o evangelho, tinham se convertido, mas o evangelho não termina. Nós não paramos no evangelho. Quando pessoas se convertem, elas precisam de um cuidado posterior. E isso é muito importante, muitíssimo importante. Eu sei que muita gente me conhece pela internet por causa do meu trabalho evangelístico, mas existem outros irmãos, tipo o Lemão, o Batista, o Pisinato,
o Linneu e outros, né, que fazem um trabalho de follow-up, de acompanhamento, um pós-venda, vamos chamar assim, né? Porque eu vendo, eu sou o palhaço de porta de loja que faz aquele auê todo para as pessoas irem chegando e escutando a boa notícia. Mas depois que a pessoa se converte, ela precisa de alimento, alimento mais sólido. E aí tem irmãos que têm esse dom de dar alimento mais sólido. E então não para no evangelho, é isso que é importante entender. O evangelho é o começo, o pontapé de partida do jogo. Depois disso, é claro que o Senhor vai levantar irmãos para fazer acompanhamento. Então, tem irmãos que viajam, tem irmãos que visitam assembleias, tem irmãos que visitam irmãos individuais que estão em lugares distantes. Tem alguns que estão fazendo um trabalho belíssimo nesse sentido, porque isso aí é o assunto agora desse capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Por isso, não podendo, no versículo 1, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. Paulo está falando sobre dele só. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Veja que interessante quantos adjetivos aqui, quantos títulos, né, ou adjetivos, ou capacidades tem esse Timóteo. Ele era irmão, ministro de Deus e cooperador. Então ele tinha essas três qualidades, vamos chamar assim, né? E Paulo então confiava nele, apesar dele ser um jovem, Paulo confiava em enviá-lo para confortar os irmãos de Tessalônica, que eram recém-convertidos. É muito importante jovens que já comecem logo a se dedicar à obra do Evangelho, ao trabalho do Senhor. A Timóteo, Paulo falou: ninguém despreze a tua mocidade, porque é comum as pessoas acharem que porque alguém é jovem, ele não tem uma comunhão sincera com o Senhor, ou mesmo uma experiência boa na palavra. Mas depende muito do jovem. Cada jovem é diferente, né? Tem jovens que são extremamente dedicados à palavra de Deus, à leitura, ao estudo, e conseguem, assim, também transmitir, conseguem, assim, exortar outros, edificar outros, consolar outros. E aqui Paulo está enviando Timóteo, justamente no versículo 2, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Esse é vamos chamar de novo, de pós-venda, né? É a continuidade do trabalho do Evangelho, porque não basta pregar o Evangelho que fica tudo aí, tudo ali. É muito comum você encontrar nas igrejas evangélicas um trabalho bastante constante e robusto de evangelista, ou de evangelismo, né? De modo que existem alguns lugares que você vai e você escuta o evangelho todos os cultos. E é todo culto o evangelho, no final tem um apelo, vem à frente se você quiser aceitar Jesus, tal. Eu me lembro quando eu congregava numa pequena congregação batista, numa cidade que acho que você já sabe o nome, em Alto Paraíso, era basicamente uma salinha, né, a congregação, e tinha três velhinhas que eram uma gracinha, sabe? As três eram muito graciosas. Eram viúvas e velhinhas, devia ter uns 90 anos cada uma ali. Somado ali dava uns 300 anos, né? Mas o engraçado é que como a gente na época, eu também fazia igual, né? Porque eu via o irmão lá, o João, fazer, e eu também às vezes pregava o evangelho e fazia igual. Então no final eu falava: quem quiser aceitar Cristo, vem à frente. As três velhinhas toda vez se convertiam, iam à frente, né? Mas é porque esse é um costume que existe dentro de algumas religiões evangélicas. Então, porque o evangelho é sempre o tema principal e constante. Eu até me lembro uma vez que
estávamos só nós naquela reunião ali na Congregação Batista, e éramos só nós os crentes, só o pequeno grupo dos que eram já convertidos a Cristo. Então, na hora que nós fomos abrir a palavra, ficamos na dúvida, e agora, o que nós vamos falar? Se é todo mundo já crente, o que você vai falar? Né? Então, porque não existia a ideia de que nós temos muitas coisas, muitos tesouros preciosos para nos ocuparmos depois da conversão a Cristo, após a conversão a Cristo. Então, aqui Timóteo é enviado com essa missão de confortar e exortar a fé deles. Ele não está sendo enviado para pregar de novo o evangelho para eles, para pedir para levantar a mão, para ir à frente, nada. É para confortar e exortar acerca da fé. Porque eles estavam recém-convertidos e sofrendo perseguições, como nós vimos no capítulo 2, né? No capítulo 2, ele fala alguma coisa sobre isso. No versículo 14 do capítulo 2, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então, da mesma forma como os cristãos judeus estavam padecendo perseguições e tribulações nas mãos do seu próprio povo, aqui também eles, gentios, estavam sofrendo tribulações nas mãos de gentios pagãos, que não se conformavam deles terem abandonado os deuses pagãos. Então vai lá Timóteo agora e vai falar para a missão de Timóteo, é o que Paulo fala aqui, né? No versículo 3 de 1 Tessalonicenses 3:3, para que ninguém se comova por essas tribulações. Ou seja, pessoal, não fiquem tristes, não fiquem chateados com a tribulação, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Ou seja, nós que cremos em Cristo, fomos já preparados para sofrer perseguições. Então não é novidade, não se deve achar que é alguma coisa estranha, né, sermos perseguidos nesse mundo, porque nós estamos em terreno inimigo. É como quando tem uma guerra que saltam os paraquedistas, né, atrás da linha de frente, e eles descem no terreno inimigo. Eles estão sujeitos a levar tiro, a levar facada, a levar bomba, porque eles estão em terreno inimigo. Eles não têm nenhuma segurança de que sairão ilesos de trás do front, de trás da linha de frente da batalha. Então, nós cristãos estamos em terreno inimigo. Aqui é o mundo do príncipe, que é Satanás. Então, ele vai usar de todas as artimanhas, ele vai usar de todos os truques que ele tem na munição dele, no arsenal dele, para nos derrubar, para nos enganar, para nos fazer desanimar. É isso que ele vai querer o tempo todo. Satanás, eu não creio, Satanás não incomoda muito o incrédulo, viu? Eu acho que o incrédulo ele leva a vida na maciota. Ele quer realmente incomodar os que são crentes. Ele sabe que um crente não perde a salvação. Então, por que ele quer incomodar um crente? Porque ele sabe que o crente perde a comunhão com Deus. E perdendo a comunhão, ele deixa de ser um testemunho fiel a Deus nesse mundo. Ele passa a ser, às vezes, até uma vergonha para Cristo, para o testemunho aqui nesta terra. Por isso que Satanás se ocupa. Um dia me perguntaram, se Satanás sabe que o crente não perde a salvação, por que ele perde tempo com o crente? Porque ele não vai perder tempo com o incrédulo. Eu acredito que muitos desses que estão me ouvindo aqui sentiram na pele o que foi se converter a Cristo. O que passaram com parentes, com amigos, com pais, com irmãos, com filhos, o dia que decidiram deixar
a religião que talvez seguissem, né? Porque entenderam o Evangelho e agora queriam seguir só a Cristo, só a Jesus. E é isso que nós temos que ser, cristãos. Cristãos. Eu recebi uma mensagem, até achei engraçado, porque o rapaz fala assim, eu sou cristão presbiteriano, como é que ele fala? Esqueci agora, todos os nomes que ele fala, presbiteriano, creio na eleição, não, bom, não sei. Ele falou uma meia dúzia de títulos para diferenciar ele de outros cristãos. Eu falei assim, amigo, por que você não fala que é só cristão? Já fica de bom tamanho. É assim que os primeiros cristãos se apresentavam. Ninguém no começo da igreja se apresentava como eu sou cristão, presbiteriano, o que mais que era? Aquele que... Calvinista, ele falou calvinista também, calvinista. Não precisa de tudo isso. Não precisa de tantos sobrenomes assim. Porque só existe uma família chamada cristãos. Agora, se um é fiel à palavra de Deus e o outro não, isso é ele com Deus. Mas nós somos cristãos e somos irmãos em Cristo. Isso deveria bastar como identificação para qualquer cristão. Aqui Timóteo, então, vai para exortá-los a que ninguém se comova com essas tribulações. Gente, ele está falando, pessoal, não se iluda, não. Isso aí estava no contrato que vocês assinaram. Tribulações, né? E justamente é aquilo que fala lá em Romanos, né? A tribulação é que gera paciência. Gera paciência. Aquele que fala assim, Senhor, me dê paciência. Tá bom, o Senhor dá tribulação, porque a tribulação vai gerar paciência. E porque nós mesmos sabemos que para isso fomos ordenados, ou seja, fomos escolhidos e ordenados, fomos mandados para passar por tribulações. Esse é o cardápio que nos entregaram na entrada. Você não pegou o cardápio, não? O que ia ser servido nessa vida cristã, está ali, tem um monte de coisa, tribulação, perseguição, ódio, tanta coisa que a gente recebe quando se converte a Cristo. Aí no versículo 4, pois ainda estando convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu e vós sabeis. Está vendo? Tipo assim, nós avisamos que ia ter aflições, que ia ser difícil a vida. Foi. Então pronto, cumprimos o nosso contrato, nós não mentimos para vocês. E uma igrejinha que às vezes eu ia na reunião, passava em frente, estava escrito assim uma placa, não sofra mais. Eu falei, esses caras não sabem o que é o evangelho. Não sabem o que é viver como cristão num terreno inimigo que é esse mundo. Como não sofra mais? É a hora que a gente se converte que Satanás já põe os tanques de guerra em campo para nos pegar na primeira curva. É assim que funciona. Então, disciplina é o que vai ser necessário agora para suportar essas aflições, né? Essas perseguições. Tem alguns versículos que podem ajudar. A disciplina do crente, disciplina, quando eu falo, é viver sempre com foco, né? A disciplina, ela tem algumas vantagens. Primeiro, ela prova a realidade da nossa fé e arranca as ervas daninhas do nosso terreno de vida. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nós encontramos um versículo para dar embasamento a essa afirmação. Diz assim, 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o ouro,
O ouro, para ser provado, ele tem que passar pelo fogo. Quando o ourives vai testar o ouro para ver se ele é puro, ele tem que pôr no fogo. Aí, se existir impureza, a prata é a mesma coisa, né? Se existir a impureza sobe, fica em cima. Aí ele pode separar a impureza do ouro derretido. A prata, a mesma coisa. Então, o Senhor permite essas aflições para nos purificar, para purificar a nossa fé, para mostrar o que há de real na nossa fé. Porque é muito, muito bonito. Tem gente que fala, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Primeira tribulação que chega, já espana. Como acontece com parafuso. Não sei se você já tiver essa experiência. Você vai apertar um parafuso, você está apertando, apertando, aí de repente ele vira em falso, espanou a rosca do parafuso. Isso tinha muito quando o carro era velho, né? Você ia apertar a vela no cabeçote do motor, aí espanava. Puxa, espanava. Ele não pode, a vela não pode espanar, porque senão a pressão escapa por ali, o carro não anda, né? Então o que a gente fazia? Enrolava um bombril na rosca e apertava com o bombril, porque daí o bombril acabava preenchendo as falhas da rosca para deixar o carro funcionar. Mas às vezes o Fusquinha, principalmente, acontecia muito isso, né? Às vezes você estava andando, você escutava um estouro e a vela chegava a furar a tampa do motor atrás, porque ela saía do pistão e furava, né? Ela pulava para fora. Então, primeira coisa, provar a realidade da fé. Essa é a disciplina, a vida cristã disciplinada, o Senhor vai usar para provar a realidade, o que é real na nossa fé e o que é escória. Porque tem muita gente que é muito blá 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 e na hora do vamos ver não tem consistência nenhuma, né? É uma fé que não tem consistência. Uma segunda coisa é, é o conforto e o encorajamento que as nossas tribulações, para passar o samba aqui, que já volta a falar. Sexta-feira é o dia, né? Porque o pessoal sai para passear e as motos saem para buscar pizza. Então é uma barulheira na rua que ninguém aguenta. Mas vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Esse versículo me foi de grande consolo em momentos assim da minha vida em que eu passei por grandes tristezas também. E minha filha leu esse versículo para mim e me consolou bastante, sabe? Por isso que é bom você ter filhos cristãos. Às vezes você pensa que você que vai sempre educá-los na fé, mas daí chega uma idade e eles educam você, eles que servem de esteio para a sua fé. E ela me mostrou esse versículo, o versículo 3, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Olha que lindo, olha onde nós encontramos um depósito imenso e inesgotável de consolo em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, aqui o que Paulo está falando, no versículo 6 ele continua, mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou seja, não era só para Paulo. E se somos consolados, para a vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, o que minha filha me mostrou, eu não tinha assim me atentado para essa passagem antes, né? Ela falou, pai, tudo que você está passando, um dia você vai poder falar para alguém que vai passar essas mesmas coisas. Porque
Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê nós passamos por dificuldades, por problemas. Você precisa pensar o seguinte: você está aqui como testemunha de Cristo, não está? Então, como ferramenta de Deus, se quiser, Ele vai usar essa experiência sua para o consolo de outros, para a edificação de outros, para a exortação de outros. É assim que Ele nos usa. Nós passamos por problemas, por dificuldades, o Senhor nos usa para que a gente aproveite essa experiência para consolar outros. Então, não jogue fora a experiência de tristeza, de dor, de sofrimento que você passou, de perseguição. Não jogue fora, não. Deixe reservado numa pasta para um dia poder tirar dali e usar isso para o consolo de muitos, para o consolo de outros. Quantos leem o livro de Jó hoje e são consolados, são confortados por tudo que ele sofreu? Ele sofreu, ele nem sabia por que ele estava sofrendo tudo aquilo. E Deus fez do livro dele um testemunho. Um testemunho que atravessa os séculos e chega a povos de diferentes nações do homem que sofreu. E com isso, muitos podem ser consolados. Voltamos então a 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E eu estava lendo aqui, eu falei primeiro da fé, da realidade da fé, né, que prova, como a prova do ouro, como prova o ouro. Falei também dos sofrimentos e das tribulações que permitem a nós encorajar outros, como está em 2 Coríntios. E agora, mais uma coisa que os sofrimentos e as tribulações trazem, eles desenvolvem em nós algumas graças, algumas capacidades, como a perseverança. A perseverança, eles desenvolvem o nosso caráter. Vamos abrir primeiro, abrir em Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, versículo 3. Versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Se orou por paciência? Orou por paciência? Então agradeça a Deus se estiver sendo atribulado. Ele está atendendo às suas orações. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, tudo que nós passamos, tribulação, experiência, nos leva a ter paciência, nos leva a ter esperança, nos leva a não sermos confundidos. Inclusive, não só para o proveito nosso e formação do caráter cristão em nós, mas também para proveito de outros, para o nosso testemunho e o nosso auxílio dado a outros. Voltamos então lá para 1 Tessalonicenses 3. Vamos ver o que mais que a gente pode encontrar aqui. Então, essa passagem de Romanos nos mostra que a tribulação pode desenvolver em nós alguns predicados, algumas graças, algumas atitudes, algum modo de ser, no nosso caráter, não é?
que são coisas proveitosas para nós e serão para outros também, quando somos usados para o consolo de outros. Depois, tudo isso nos leva também a sermos mais zelosos na pregação do Evangelho. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais o Evangelho se torna precioso aos nossos corações, aos nossos lábios. Formosos são os pés dos que anunciam as coisas, as boas novas, anunciam a paz. Pensa nisso quando você estiver levando o Evangelho para uma pessoa e os seus pés estão sendo formosos aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. E vamos abrir um versículo em Atos, capítulo 4. Atos 4. Versículo 29. Aqui, os discípulos estão sendo atribulados. Era o começo da igreja, era o começo da obra do Evangelho, e a perseguição estava ferrenha, né? E no capítulo 4, aqui eu acho quem que é que está falando aqui é Pedro, né? Na sua ousadia. Pedro, no capítulo 4, ele fala assim, ele ora no versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças dos que perseguiam, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Então veja o que ele pede. Ele não pede para acabarem as ameaças, ele não pede para acabar a perseguição, ele pede que aquilo tudo seja transformado em ousadia. Somos ousados para falar do Evangelho para as pessoas, porque é a palavra de Deus, é a verdadeira palavra de Deus. Se eu fosse numa praça distribuir notas de $100 impressas em papel higiênico, eu teria vergonha. Por quê? Porque a nota é falsa, é claramente falsa, impressa em papel higiênico ainda. Mas se eu fosse distribuir notas de $100 genuínas, eu não teria vergonha. Por isso que Paulo falava, não tenho vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque o Evangelho é genuíno. Nós estamos negociando, vamos dizer assim, com notas verdadeiras, genuínas, não com notas falsas. Eu teria vergonha de levar uma mensagem falsa, mas uma mensagem verdadeira, que poder que tem essa mensagem de transformar vidas, né? Então, essa é uma outra qualidade também que as tribulações nos trazem, nos tornar mais zelosos e corajosos na pregação do Evangelho. Continuando lá em Atos, no capítulo 5, na sequência, capítulo 5, versículo 27, nós vemos aqui aqueles pescadores humildes e tão medrosos, né? E de repente eles estão diante de reis e governadores. E no versículo 27, Atos 5, 27, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque as autoridades queriam que eles parassem de falar o Evangelho. Qual foi a resposta ousada deles?
mais importa obedecermos a Deus do que aos homens. E ali eles estavam pondo o pescoço, o pescoço no cepo, né, no tronco, para serem decapitados. Uma ousadia dessa diante dos governadores, diante do sumo sacerdote, diante do capitão do templo, dos chefes dos sacerdotes. Olha a ousadia. De onde eles tiraram essa ousadia? Não muito tempo antes, eles estavam se escondendo, porque o Cristo que eles seguiam tinha sido crucificado. Eles não queriam nem ser associados com aquele nome, porque até uma empregada, uma serva, uma menina, perguntou para Pedro: você é dos que estava com ele? Não, eu não, nem conheço, nunca vi na vida. Eu estava só de passagem aqui, eu não vi nada. Não é comigo, não. O que aconteceu com Pedro? A ressurreição fez dele um homem, transformou ele num homem corajoso, que agora ele tem essa capacidade, essa coragem de peitar as autoridades para dizer que ele vai que ele vai ter que continuar falando no nome de Jesus. Isso é o que a palavra de Deus, o Espírito Santo, faz numa pessoa. Realmente torna a pessoa corajosa para levar o Evangelho, para levar as boas novas de salvação. E tem mais um versículo, acho que é em Atos também. No capítulo 8 de Atos. Atos 8, versículo 3. Vamos ver, vamos conferir se é. Esse é Saulo. Esse é um outro servo de Deus. Capítulo 8, versículo 3 de Atos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Você consegue enxergar aquele Saulo, aquele Paulo amoroso das cartas, arrastando homens e mulheres para fora das casas, para entregá-los aos soldados para que fossem presos? Você consegue enxergar isso? Olha a transformação que Deus fez nele. Versículo 4 fala assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Veja só a ousadia deles. A perseguição despertou ousadia, despertou a coragem neles. Eles iam por toda parte anunciando a palavra. Eles não iam para brigar, para querer tomar o governo, nada disso, para anunciar a palavra. O Espírito Santo fazia a obra. O Espírito Santo ia atrás fazendo a obra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a nossa igreja batista, presbiteriana, adventista do reino. Não. Lhes pregava a Cristo. O cristão não tem outra pregação que não seja Cristo. Ah, Mário, mas a gente não tem que pregar o lugar de reunião? Não! Não, nós temos que pregar a Cristo. Porque Cristo é o nome. O Senhor Jesus é o nome. O lugar de reunião é o nome do Senhor. Então é muito importante entender isso, que Cristo sempre foi e será o tema da nossa pregação. Ele, só ele. E mais deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em Tessalonicenses 3. No versículo 5, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei Timóteo saber da vossa fé. 1 Tessalonicenses 3:5. Temendo que o tentador vos tentasse. E o nosso trabalho viesse a ser inútil. Percebe? É aquilo que eu falei. O diabo não vai incomodar o incrédulo. O incrédulo vive a vida dele tranquilo, Satanás não está nem aí com ele. Mas deixa ele se converter. Aí a coisa fica feia. Porque aí ele quer incomodar mesmo. Então, temendo que o tentador vos tentasse. Então, Timóteo vai nessa missão de confortar
encorajar os irmãos de Tessalônica, porque Paulo estava preocupado que, por serem eles recém-convertidos, Satanás pudesse tentá-los e fazê-los tropeçar, e fazê-los desanimar na fé. No versículo 6, ele fala: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, aí Timóteo volta agora, né? Trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Então, o retorno de Timóteo agora é de grande alegria para Paulo, sabendo que ele pode descansar na certeza de que os irmãos de Tessalônica estão firmes da sua fé e do seu amor. O interessante é que no versículo 6, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, ele não fala uma terceira coisa: esperança. Por quê? Em uma outra carta, acho que é Colossenses ou Filipenses, não sei, ele fala da fé, amor e esperança. Mas aqui ele só fala fé e amor, porque realmente faltava a esperança aos Tessalonicenses. É por isso que eles estavam aflitos, porque a perseguição era grande, e em 2 Tessalonicenses, eles vão ficar mais apurados ainda, achando que o anticristo já estava ali. E eles não tinham sido arrebatados ainda, achando que as coisas, o tempo já tinha acabado e eles não tinham ido embora. E aí, por isso que 2 Tessalonicenses vai dar instruções acerca da vinda do Senhor. Porque a fé, a vossa fé é uma coisa, o vosso amor é uma consequência da conversão e da fé que temos. Agora, a esperança é a certeza de sermos levados para o céu. Ainda faltava aqui, nesse ponto, dos Tessalonicenses, ainda faltava a palavra esperança, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boas lembranças de nós e tal. Faltava ainda a esperança. A esperança, Paulo iria ajudá-los a ter ainda nesta carta e depois, principalmente, na segunda carta aos Tessalonicenses. O que mais que a gente pode ver aqui? É claro que a fé é o que produz o amor, hein? Lá isso fala em Gálatas, capítulo 5, diz que porque em Jesus Cristo, no versículo 6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então, o amor é um dos subprodutos da fé. Por isso que é importante o amor entre os irmãos. E Paulo, em Efésios, ele falou também no capítulo 1, versículo 15 de Efésios: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Então, a notícia de que eles estavam com fé, e essa fé produzindo amor, acabava trazendo grande consolo ao coração de Paulo. O que mais nós temos no versículo 8, versículo 9? Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Aqui, Paulo está deixando claro que tinha algo que faltava ainda à fé deles, o qual era a esperança, que ele iria então suprir essa deficiência. E depois ele vai fazer as despedidas no versículo 11, né? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor
Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E aqui então ele dá essa primeira pincelada da esperança que faltava para eles, que é a esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando fala aqui com todos os seus santos, isso está falando da segunda vinda de Cristo, porque ele vem uma vez até o céu, né? Nós subimos para o encontro com ele nos ares, isso ele vai explicar depois em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no próximo capítulo. Encontramos com ele nos ares e subimos já transformados e os mortos ressuscitados, todos para o céu com Cristo. 7 anos depois, mais ou menos, ele volta à terra, só que aí ele volta acompanhado, com todos os seus santos. Que santos são esses? Aqueles que subiram no arrebatamento e na ressurreição. Daí voltaremos todos. Mas imagina a visão, todos os santos com Cristo descendo sobre a terra, descendo do céu, e todo mundo olhando para aquela visão maravilhosa, né? E tem até um versículo, eu não me lembro se é no capítulo 1, ou é em 2 Tessalonicenses. É 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele falando dessa vinda de Cristo glorificado, agora com os santos glorificados também. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Então, o mundo vai se admirar e vai olhar e falar assim, Cristo voltando, quem que é aquele lá? Aquele é o Mário. Não, o Mário estava no céu? Como é que pode? Um cara muito tranqueira, como é que ele foi para lá? Ele não era nenhum santo, nada disso. Cristo veio buscar pecadores e levou para o céu. Agora está voltando para reinar. E nessa volta dele, ele acaba sendo, como fala aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Os que creem serão motivo de admiração para o mundo. Percebe? Então, voltando lá para 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Tem alguém que partiu para o Senhor e você tem saudades? Olha o encontro aí, ó. Olha onde vai ser esse encontro maravilhoso. Nós voltaremos com todos os santos, todos os queridos irmãos e irmãs que já partiram no Senhor, estão já no céu com Cristo, estão aguardando a ressurreição, é claro, né? Mas quando viermos de volta para o mundo, viremos ressuscitados. Não chegaremos a pôr os pés na terra, mas desceremos com Cristo, para ele se fazer admirável naquela multidão de santos que virá junto com ele. Eu acho que nós podemos encerrar aqui para ver se tem agora perguntas, né? Leones colocou um versículo aqui de João 19, 23, que diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras escrevessem
Quem me dera que se escrevessem no livro. Jó 19, 23. Ah, Jó, as suas palavras ficaram escritas. E são de consolo para muita gente. Tem aqui, Leones também colocou dois versículos de Jeremias e de Mateus. Raquel chorando seus filhos, sem admitir consolação. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos seus olhos, porque o galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Jeremias 31, 13 ao 15 e Mateus 2, 18. Irmão Mário, sempre que respondo que sou cristã, me perguntam qual igreja eu congrego. Acredito que os demais irmãos também passam por isso. Como responder? Eu respondo que eu congrego na mesma, eu sou da mesma igreja do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de todos os cristãos. E congrego, estou congregado, na verdade não sou eu que congrego, eu estou congregado, porque é diferente eu congregar e estar congregado. Eu estou congregado, porque é o Espírito Santo quem congrega. Tem algumas traduções que falam, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí estou eu no meio deles. Está errado. Eu acho que a versão atualizada fala assim, se não me engano. É onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque a assembleia, a reunião dos santos, é como uma cesta uma cesta de frutas numa mesa. Se você jogar as laranjas na mesa, elas se espalham. Você precisa colocar numa cesta. A cesta é o reunidor. Então o Espírito Santo é o reunidor. É o que reúne os santos ao nome do Senhor Jesus. Pronto, lá vem a história. Alto Paraíso, já contei. Acabou minha história do Alto Paraíso. Alto Paraíso é pequeno, não é tão grande assim. Mário, Romanos 8:1 fala de mais de uma condenação. Olha, vamos ver lá, porque eu não lembro o que está escrito. Ah, Romanos 8. Romanos 8, tá. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Mas peraí, mas está escrito que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está escrito na versão corrigida. Mas veja que a versão atualizada, que ela segue os melhores textos, eles já corrigiram isso. E lá não tem. Agora, pois, há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ponto. Porque senão, ficaria uma salvação condicional, né? Nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a salvação não é graça. Aí é condicional. Mas não tem. Essa segunda parte aqui, não tem. Inclusive, a versão do Darby também fala apenas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Existem algumas traduções que às vezes você encontra textos que não estavam nos originais. E depende do manuscrito que o tradutor usou, ela aparece. Lá em Atos tem um que é Atos capítulo 6, se não me engano. Não é 6. É 8, Atos capítulo 8. Tem um versículo aqui que você pode riscar da sua Bíblia que não tem, viu? É o versículo 37. Ele não existe. Começando no 36, fala aí, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. Então aqui, você tem que ler direto do 36 para o 38. Você não passa pelo 37. Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Não tem o versículo 37. Pode riscar aí.
E não tem. Então, algumas passagens da Bíblia realmente acontece isso. O que foi que outro dia até o Lineu me ensinou algo que eu não sabia. Lá em Tiago, você vê, era a única coisa que eu ainda não sabia. Porque tudo que eu sei, não tem nada que eu não saiba, né? Mas lá em Tiago, quando ele fala. Como é que era mesmo a passagem? Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nos originais, não existe esse adúlteros, só adúlteras. Esse versículo tem que falar assim: adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porque aqui está pensando, levando em consideração a igreja, que é uma mulher, né? Então, quando a igreja se torna adúltera ou infiel a Cristo, ela então se torna adúltera, ela é chamada de adúltera aqui. De todas as versões que eu tenho aqui, a única que traz corretamente esse trecho é a do Darby, que ele chama só adúlteras. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É a única versão que eu vejo que é a correta. Pelo menos eu não, até o domingo passado eu não sabia disso, você vê? Era a única coisa que eu ainda precisava aprender da Bíblia. Teve um irmão uma vez que estava indo para a reunião, encontrou um outro irmão que era da igreja presbiteriana. Ah, tudo bom, tudo bem, onde é que você vai? Ah, eu vou na igreja presbiteriana. Ah, você vai, mas você não leva a Bíblia? Não, eu já li ela inteira. Eu já li a Bíblia inteira, pronto, não preciso mais ler a Bíblia. Mas vamos aqui, o que mais que nós temos? Vários irmãos me passaram um vídeo seu explicando sobre as 10 virgens em Mateus 25, mas fiquei com uma dúvida sobre essa passagem. Ela tem sentido referente à igreja e ao arrebatamento, ou é referente ao remanescente fiel no período da tribulação? Bom, a igreja não aparece nos evangelhos a não ser em duas passagens, em Mateus 16 e Mateus 18. Tudo mais é referente a Israel. Então, essas 10 virgens, vamos ver lá, em Mateus 25, né? Mateus 25. Não, não, é o 25. Tá. Isso, o 25. As 10 virgens, elas representam. Aqui não é tanto igreja ou Israel, é a representação do testemunho de Deus na terra. Você tem 5 que são prudentes e 5 que são loucas. As loucas não têm o azeite. Então, são aquelas que efetivamente não servem para Deus porque não são um testemunho na terra. E as prudentes são as que têm o azeite. Mas veja que elas não são a noiva. As virgens não são a noiva, as virgens são as damas de companhia. Quando você vai num casamento, não tem aquelas mocinhas que entram todas arrumadinhas e tal, e ficam do lado da noiva? Essas são as virgens. Mas elas não são a noiva. A noiva é a igreja. E aqui não aparece a igreja. Tem um evangelho, eu acho que é num idioma antigo, não me lembro qual versão antiga que é, e quando chega no versículo 6, mas à meia-noite ouvisse um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. E nessa versão, acho que é a versão etíope, uma versão etíope do Evangelho, nessa versão etíope está, aí vem o esposo e a esposa. Então, é bom entender que aqui não está falando da igreja, as virgens
Não são a igreja, são o testemunho, aquilo que dá testemunho na terra. Eu acho que eu tenho tem um vídeo, tem um texto também falando do assunto. Talvez é isso que o irmão tenha visto aí. Eu já nem lembro mais o que eu falei a minha memória está cada vez mais apagando, viu, gente? Se alguém lembrar o meu nome, me fala e escreve aí para eu lembrar, porque eu já estou esquecendo. Bom, eu acho que dá para a gente encerrar aqui, 21 horas e 24 minutos. Quem quiser depois, procura 10 Virgens, Mário Persona. A Giane Maria levantou a mão. É rapidinho, irmão Mário. Pode falar. Qual essa Bíblia que você está fazendo o estudo? Não, nós estamos usando a Almeida Corrigida Fiel. Hum, Aquela que eu mencionei, a etíope, eu não tenho e também nem saberia ler a língua dos etíopes. Mas eu li um Não. comentário que ela tinha esse versículo diferente. Eu uso, Então, normalmente, eu uso a corrigida, Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Revista e Corrigida, que são praticamente idênticas. Uso também a Almeida Revista e Atualizada, que ela tem algumas correções, mas tem também alguns defeitos. É por isso que às vezes você tem que ir em uma e na outra, tal. E uso a tradução em inglês do Darby, que é a que é mais fiel aos originais. O Darby ele tinha uma característica, ele tinha memória fotográfica. Então, quando ele traduziu a Bíblia, tem documentos que ele não tinha acesso a fazer cópias, né? A copiar no local. Tipo no Vaticano, lá no Museu do Vaticano, tem muitos documentos, muitos manuscritos e tal. Ele falava várias línguas, ele falava grego, falava hebraico. Então, o que ele fazia? Ele ia, olhava uma página, saía lá fora e escrevia, porque ele tem a memória fotográfica. A minha memória fotográfica é daqueles filmes de uma pose só, não é nem 12 poses, é de uma pose, que eu esqueço muito as coisas, mas é isso. que eu Use, estou aqui, que eu use, tô use a Almeida corrigida, que está de bom é tamanho. essa, é essa, é essa mesmo que a minha agora, só que ficou. Você falou que o versículo 37 de Atos a gente deve desconsiderar, é isso? Isso, é. Agora, não use a linguagem de hoje. É a pior versão que tem a Bíblia na linguagem de hoje. É muito Hum. ruim. Não, a minha já é um pouquinho antiga já tem mais ou Aham, menos 5 anos. Uhum. aham. Obrigada. Muito bem. A Bíblia do Darby só tem em inglês, viu? As pessoas às vezes querem comprar uma Bíblia do Darby em português. Se existir, ela não é de verdade, porque o Darby não falava português. Mário, Oi. depois o irmão aumenta o Pix aí pro irmão. É só mais uma dúvida sobre o versículo, aquela passagem de Romanos 8:1. Eu vi o irmão Lineu explicando e foi da mesma forma que o irmão explicou e ficou claro para mim. Só que a minha dúvida é referente aqui a 1 Coríntios 11:29. Aí eu fiquei na dúvida se ele estava falando da condenação de alma ou de algum outro tipo de condenação. Eu fiquei com essa dúvida. 1 Coríntios 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui eu acho que não está falando de salvação, hein? Porque se você lê a continuação, o que fala a continuação? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque comeram e beberam indignamente. Então, receberam uma condenação. Que condenação é essa? Fraqueza, doença e morte. Então, se você lê o versículo 30, por não
por não discernirem o corpo do Senhor, há muitos dentre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Aqui não é de salvação que está falando, é de condenação do corpo. É a pessoa que sofre as consequências no seu próprio corpo, ou por doença, ou por morte. Como é o pecado para a morte, por exemplo. O pecado para a morte não é um pecado em que a pessoa morre eternamente. Se você vai lá em 1 Coríntios capítulo 5, o cara estava dormindo com a madrasta. E o que fala dele? Paulo diz que no versículo 3, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja que nós não temos esse poder mais, é um poder que os apóstolos tinham de entregar alguém a Satanás, entregar um cristão a Satanás, para a destruição da carne, ou seja, para a morte. É o caso, muito provavelmente, é o caso de Ananias e Safira. Mentiram ao Espírito Santo naquele momento de tão frescor que estava a igreja, não teve outro jeito, foram mortos. Ananias e Safira, nós vamos encontrá-los no céu, mas eles aqui na terra não serviam mais para ser um testemunho. Então, aqui em 1 Coríntios, não está falando de condenação eterna, está falando de condenação aqui, nesta vida. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É o que fala, eu acho que, não sei se é Romanos ou é Gálatas. Então, aqui na terra, existem consequências para o mau andar de um cristão. Ele recebe condenações aqui. Está salvo? Está salvo. Mas recebe. O cristão enche a cara, né? Bebe até cair e vai pensar que fica barato isso? Não, ele vai ter lá uma úlcera, ele vai ter uma doença no fígado, ele vai sofrer aqui as consequências de sua bebida demasiada. Então, lembre-se sempre, crava assim na memória, que um salvo por Cristo não perde a salvação em hipótese alguma. Então, quando você encontrar nas cartas falando de alguém que pode ser condenado, mas está falando de um crente, então não é a condenação eterna, não. É uma condenação aqui nesta vida, do tipo sofrer as consequências dos seus atos. Ok? Ô, Mário, Oi? eu tava dando uma olhada aqui naquela Bíblia que tem os Strongs, né? Aí a palavra usada aí, que tá condenação, é crima, que na verdade é julgamento, não é Julgamento, condenação. né? É julgamento. Julgamento acho que ficava talvez mais coerente, tanto que no versículo 11 fala, porque se nós nos julgássemos, então é julgamento e não condenação ali. Exatamente. Tá certo isso. A do Darby fala julgamento também. Porque o que come e bebe acaba recebendo julgamento em si mesmo, por não distinguir o corpo. A Ludmila levantou a mão. A Ludmila abaixou a mão. Irmão, tem uma dúvida do irmão Tiago no chat. Tiago. Eu achei que eu tinha apertado para falar e apertei foi na mão para baixar. Não, tudo bem. É 100 piques, viu, a multa. Eu não sei se mudou, que era o que o irmão estava falando lá, né? Que era 1 Coríntios, aí acho que é 11:29, só que pelo jeito mudou aí. Aí é que eu queria que o senhor explicasse uma parte que estava lá, só que não está mais o que estava escrito. 11:29. Era. 11:29. Porque o que come e bebe indignamente
come e bebe para sua própria condenação, ou seu próprio juízo, não discernindo o corpo do Senhor. Essa parte não discernindo o corpo do Senhor, que eu gostaria que o Senhor pudesse explicar, que eu não entendi muito essa parte. Não discernindo. Eu acho que eu tenho até um vídeo. É o vídeo. Você quer ver? É o vídeo número. O nome é O que seria comer indignamente a ceia? Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho aqui. Oi? Quase que eu derrubei meu super microfone aqui, ó. Quase que eu caí do microfone. É, O que seria comer indignamente a ceia? Deixa eu achar aqui, que eu acho que eu tenho texto também, esse coisa aqui, ó. Mário Persona. Aqui eu tenho. Eu vou colar o link, que está tudo bem explicado, viu? Depois, com o tempo, você vai poder ler. Olha, eu vou colar aqui na. Quem foi que perguntou mesmo? Foi a Ludmilla? Não, Ludmilla. foi a Ludmilla, né? Olha, eu colei aqui no chat, vai aparecer aí, ó. O que seria comer indignamente a ceia. Beleza, irmão, obrigada. Depois, quando tiver com tempinho, eu vou Atenção, assistir. tem o vídeo e tem também o texto. Então você vai poder entender melhor aqui. É uma explicação longa, mas acho que dá para ajudar. Tá bom? Atos 8:37 é o versículo que não tem. Exatamente. Acho que é isso. Fernando, abre a carteira aí, porque tem que pagar Mário, viu? Hoje vai ter hora extra. Olha, passou do horário aqui, é hora extra. Já entra. E tem o adicional de periculosidade. Quando as perguntas são difíceis, tem um adicional de periculosidade. O Tiago vai mandar mais uma aqui. Boa noite, irmão. A minha dúvida, na verdade, é a mesma, porque a Bíblia que eu tenho aqui, ela tem algumas referências e tem os subtítulos também. Eu Aí eu vi, gostaria de acho que saber você se colocou essa ela pergunta. foi isso. É o seguinte, as referências, elas ajudam na maioria das vezes, mas elas podem estar erradas também. Elas podem levar você para um texto que não tem nada a ver. Se for, porque as Bíblias geralmente são publicadas por editoras ou batistas, ou presbiterianas, ou da Assembleia de Deus, então são editoras que não têm um entendimento da distinção entre o que é Israel e o que é igreja. Então, as referências, tudo bem, aquelas letrinhas pequenininhas, versículos, né, no pé da página e tal, ajudam para você passear pela Bíblia e procurar textos semelhantes. Já os subtítulos, eles não são texto bíblico. Eles são textos adicionados pelo editor e às vezes estão totalmente errados. Tem um em Isaías, não me lembro agora qual é o capítulo, mas que fala da a gloriosa igreja, alguma coisa assim. Está totalmente errado, porque a maioria dos cristãos fundamentalistas, católicos e protestantes, eles acham que a igreja é continuação de Israel. É um Israel 2.0. Eles não entendem que a igreja será levada embora e a Isaías 54. Alguém achou aqui o versículo, né? No subtítulo que vai dizer. Mas eles não entendem que a igreja será levada embora e Israel vai habitar na terra. Entendi, irmão. Entendi. Obrigado. Deus abençoe.
Tá? Aí, mandaram colocar um adicional noturno aqui também. Vai sair caro isso. Bom, irmãos, vamos dar graças então para encerrar? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, pela salvação, agradecemos pela vida eterna, pelo Teu Filho Jesus, que morreu numa cruz para levar os nossos pecados, para pagar ali o preço que nós devíamos. Obrigado, Pai, por tão grande salvação, obrigado por tão grande privilégio de podermos nos ocupar com a Tua palavra. Nós agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.